No próximo domingo nós teremos batismo. Eu gostaria de compartilhar aqui alguns textos sobre batismo antes da mensagem propriamente dita, porque eu fui uma pessoa que tive dificuldade quando eu me converti para me batizar, e talvez tenha gente aqui que já tomou a sua decisão com Jesus, mas ainda está reagindo nessa decisão. Então eu quero te ajudar a você hoje se posicionar, se realmente você entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Hoje vai ser uma noite que você vai ter que decidir por isso. Se você realmente quer obedecer e quer fazer de Jesus o seu Senhor e seu Salvador, então você precisa então passar por essa experiência de obediência e se batizar. Então vamos lá. Por que eu preciso me batizar? Mateus 28:19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Por que eu preciso me batizar? Porque é um mandamento do Senhor. E ele fala para fazer discípulo, que é evangelizar, e ele fala para batizar essas pessoas que forem evangelizadas e ensinar a palavra de Deus. É a comissão que Jesus deixa para os discípulos e para nós, todos aqueles que viriam depois de Jesus, e nós fomos alcançados por essa verdade. Então você que já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você precisa obedecer esse mandamento de Jesus. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ao mesmo tempo que o batismo ele não salva em si como um ato isolado, o batismo é uma confirmação da salvação em Cristo. É um conjunto. Então a pessoa, quando ela diz que aceitou a Cristo, mas ela não quer se batizar e não está disposta ali a obedecer ao senhorio de Jesus, é porque realmente ela ainda não entregou a vida para Jesus ser Senhor. Porque se fosse Senhor, ela iria se submeter a esse mandamento do Senhor. Então, na verdade, ela não tem ainda essa salvação, porque Cristo ainda não é o Senhor da vida dela. Por isso que diz aqui, quem crer e for batizado será salvo. Deus coloca tudo num pacote só. E ele diz, quem não crê, porque quem crê de verdade vai obedecer, porque fez de Jesus o seu Senhor e Salvador. O que é preciso para batizar? Primeiro, crer. O eunuco lá no encontro com Filipe prega o evangelho ali para ele, e ele aceita, e ele pergunta: aqui é a água, que me pede ser batizado? Diz Filipe: se você crê de todo o coração. Então Filipe batizou o eunuco ali, e ele seguiu o caminho dele. Com o carcereiro foi a mesma coisa em Atos 16, e ele pergunta: que devo fazer para ser salvo? E ele respondeu: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês de sua casa. E na continuação do texto, foi o carcereiro batizado e toda a sua família. Então a condição é crer e também se arrepender dos seus pecados. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Essa passagem está num contexto em que Pedro prega para todas as pessoas ali no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Pedro prega o Evangelho. Por que desceu o Espírito Santo? As pessoas perguntam, então, o que a gente faz agora? Aí Pedro falou, então vocês precisam se arrepender, cada um de vocês, crer em Jesus e ser batizado. Obviamente, se precisa crer e se arrepender, o batismo infantil não é bíblico. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto dizendo que as crianças pequenas, bebês, tenham que ser batizadas. Por que isso? Porque para batizar precisa crer e se arrepender. Uma criança não tem condição de fazer isso, e aqui na igreja a gente batiza normalmente acima dos 9 anos ali, e normalmente a criança já tem um entendimento, já tem condição de exercitar a sua fé, de crer em Jesus, e então essas crianças são batizadas se elas desejarem e os pais concordarem. Então, a criança
bebê ali, pequenininha, que não entende ainda, ela não tem essa condição, e por isso que Jesus fala, as crianças já pertencem ao reino de Deus, elas já são de Jesus. Se uma criancinha vier a falecer, ela já vai para o céu direto, ela está com Cristo, porque Jesus fala que o reino de Deus já pertence a essas crianças, porque ainda elas não têm razão ainda, entendimento, não têm condições de exercitar a sua fé. O batismo de Jesus, Jesus não precisava do batismo, ser batizado, mas ele fez questão para ser um exemplo e também se identificar ali com o pecador, mostrando que ele veio para morrer na cruz, e ele estava se identificando com o ser humano ali, e ele torna-se um exemplo para nós a ser seguido também. O que significa o batismo? É uma prova de amor a Deus, e Romanos 6 fala que aquele que se batiza se identifica com Cristo na sua morte e ressurreição, e significa que a pessoa está sendo sepultada com Cristo e ressuscitando com ela para uma nova vida. Algumas igrejas batizam por aspersão, um pouquinho de água na cabeça. Igreja presbiteriana, algumas outras igrejas evangélicas. Nós entendemos que aqui, nós batizamos por mergulho. A maioria das igrejas cristãs batizam por mergulho. A própria palavra batismo significa mergulho. No entanto, nós entendemos aqui que a forma em si, e creio que Deus também pensa assim, como a pessoa é batizada, seja por mergulho ou seja por aspersão, a forma não importa muito, porque a Bíblia não deixa muito claro ali que é por mergulho ou de outra forma. Precisa de água, precisa jogar água na pessoa. Se é por mergulho ou por aspersão, nós cremos que não faz tanta diferença, porque Deus está mais interessado no coração da pessoa. Como que está esse coração? Está crendo realmente de todo o coração? Está disposto a um compromisso com Deus? É isso que é importante. Deus valoriza mais o coração das pessoas do que o próprio ritual em si. Algumas desculpas que nós vimos ao longo dos anos que dificultam, impedem as pessoas de irem ao batismo. Primeiro, preciso ainda consertar a minha vida. A pessoa diz isso aí. Olha, consertar a vida é durante a vida toda. Deus não fala isso na Bíblia. Você tem que consertar a sua vida primeiro, tem que ficar completamente santo, não pode ter nenhum pecado, nada. Não é isso que Deus fala. A condição que Ele fala é que a gente creia e reconheça que é um pecador e se arrependa. É isso que Ele fala. O consertar a vida é um processo ao longo do tempo, que até hoje eu estou tentando consertar a minha vida, é uma batalha, é uma luta, lutando contra áreas de fraqueza. Agora, nós não vamos conseguir consertar a nossa vida sem obedecer o Senhor, sem fazer aquilo que Ele ensina para a gente fazer. E muita gente pensa, não, eu tenho que primeiro endireitar a minha vida, e não consegue endireitar nunca, porque sem obedecer vai ficar difícil. Outra desculpa, se eu me batizar vou ter problema com a minha família. Realmente pode ter perseguição, pode ter gente que você foi criado de repente num sistema de crença diferente, numa religiosidade, e as pessoas elas são muitas vezes dominadas por esse espírito de religiosidade e não querem que a pessoa mude de igreja, entendendo na cabeça dela que a igreja é que salva, a igreja é a única verdadeira, a igreja dela. Então, isso é um ensino errado, que quem é que salva é Jesus Cristo, e Jesus não é propriedade de igreja nenhuma. Isso é um ensino do diabo na vida das pessoas, é de um espírito de religiosidade que opera, que muitas vezes a pessoa não está interessada no bem do outro, no coração do outro, mas sim por causa do seu orgulho. Essa raiz de orgulho faz com que não se alegre com a vida do outro que está sendo transformado, porque mudou o sistema de crença. Isso é um espírito de religiosidade que faz isso com as pessoas. Mas
você tem que decidir. Importa mais, a Bíblia diz, agradar a Deus ou aos homens? A Bíblia fala sobre isso. Aquele que não deixar pai e mãe, amar mais o pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Jesus fala isso. Então você tem que se posicionar. Tá? Principalmente aqueles que já não estão mais debaixo da autoridade de pai e mãe. Aqueles que são casados, são independentes. Porque, infelizmente, eu já vi homens assim, mas o meu pai, a minha mãe vão ficar chateados comigo. Não, você agora não está mais debaixo da autoridade deles, você, inclusive, agradeça a eles, tá? Mas agora Deus te deu uma revelação e você precisa agora, a luz que Deus te deu, você precisa caminhar agora e para você realmente seguir o caminho de Jesus. E você fala para o seu pai e para sua mãe que você ama eles, mas você encontrou Jesus na sua vida e você está disposto a seguir. Agora, se você é um jovem, e é muito comum acontecer isso aqui na igreja, está debaixo da autoridade do pai e da mãe. E seu pai ali, um jovem de 16, 17, 18 anos, ou 19, mas está ali debaixo da autoridade, é ele que te sustenta, e você aceitou a Cristo e quer se batizar, e ele fala não, obedeça a ele. Você está debaixo de autoridade dele ainda, e ore para que Deus mude o coração dele e seja o melhor filho que você puder, e dê um bom testemunho que Deus pode tocar o coração dele. E nós temos exemplos de que isso já aconteceu aqui na igreja. Outra desculpa, tenho vergonha de seguir a Cristo. Pode acontecer, mas Jesus diz, aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do Pai. É a palavra de Jesus, então você precisa vencer essa área de fraqueza, não ter vergonha de Deus, não ter vergonha de Cristo, porque ele não teve vergonha de nós quando ele foi para a cruz e foi humilhado, espancado e tudo por amor a nós, o próprio Deus fazendo isso ali. Outra desculpa, quero Deus na minha vida, mas não quero compromisso. Deus vai exigir de nós um compromisso. Você quer Cristo como seu Senhor e Salvador, você está dizendo para Deus, Deus, eu quero uma aliança contigo em Cristo. E ele escreve o seu nome no livro da vida e ele vai exigir de nós um compromisso. É como se fosse um casamento. Uma pergunta que eu quero fazer para você. Você casaria, perguntar para as mulheres, cadê as mulheres casadas aí? Levanta o braço. Você casaria com um homem que falasse assim para você, olha, eu caso contigo, mas eu quero continuar com a minha vida de solteiro, aproveitando, vou saindo aí com as baladas, e não tenho hora para chegar, vai ter semana que eu vou dormir em casa, vai ter semana que não. Inclusive, não conta com o meu dinheiro, não. Porque meu dinheiro é o meu dinheiro. E o teu dinheiro é o teu dinheiro. Qual a mulher que casaria com um homem assim? Ninguém. Por que tem gente que quer casar com Deus assim? E fazer isso? Deus, eu quero o Senhor, eu quero Jesus como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero ir para o céu. Hein? Tá? Mas eu quero ter a minha vida não como o Senhor deseja, como eu desejo. A Bíblia compara o casamento o relacionamento com Deus e as pessoas com o casamento em várias situações. Várias situações Deus mostra isso aí. Então, vença isso aí na sua vida. Deus vai exigir de nós um compromisso. Ele não aceita. E ele fala, inclusive, que ele tem ciúme de nós. Se a gente quiser ter um relacionamento com Deus, aceitou a Cristo, depois começar a querer se envolver com o mundo e fazer coisa errada, a Bíblia fala, a palavra de Deus, que ele tem ciúme. Está lá em Tiago, capítulo 4, ele fala isso. Fica com ciúme, porque ele pagou um preço muito alto pela sua vida, pela minha vida, para a gente ficar aí se relacionando com o mundo e com coisas que Deus condena. 5. Já fui batizado quando criança, já falei sobre isso. 6. Preciso me aprofundar mais na Bíblia. Até hoje também, nesses 29 anos de convertidos, eu estou tentando me aprofundar na Bíblia. Quanto mais a gente vai estudando, lendo, aprendendo, a gente vê que não acaba. É inesgotável.
Então, Deus não pede isso. Eu tenho que saber mais a Bíblia para me batizar. Você vai aprender lá no Um com Deus, você vai aprender no CENIB, você vai crescendo, vai estudando em casa, vai meditando na palavra. Cada semana, cada dia você vai aprendendo algo novo. É assim que a gente vai crescendo na fé. O que Deus quer é o teu coração. O que Deus quer é a tua vida por inteiro. Amém? Vamos orar agora. Fecha teus olhos. Eu quero orar por aqueles agora que estão aqui. Deus tocou o coração para o batismo. E se você deseja de todo o coração que obedeceu o Senhor, você já entregou sua vida a Cristo, mas não batizou e deseja batizar, eu quero orar por você e quero primeiro saber, levante sua mão bem alto se você deseja isso. Isso. Levanta, pode levantar para a gente ver. Ok. Pode baixar. Essas pessoas que levantaram a mão, nós vamos orar. Aí depois você, no final do culto, não esqueça, passa ali na secretaria, tá? E dá o seu nome e você vai receber algumas informações ali. Pai, eu te agradeço por essas pessoas que estão decidindo obedecer. Glória a Deus pela vida delas. Que o Senhor possa honrar a decisão, que esse compromisso venha dar fruto. Abençoa elas, faça com que elas prosperem na fé, cresçam no Senhor e sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a segunda parte da mensagem, mas antes cumprimente um comercial agora rápido. Cumprimente aí a pessoa que está do seu lado, veja aí se você já sabe quem está por aí, né? Pode levantar se quiser, isso. Estenda a mão aí. Hoje nós vamos ver por que Deus muitas vezes não aceita o nosso culto. Puxa vida, será que Deus não aceita o culto? Pode acontecer, né? Em que situações um culto que Deus não aceita? Abre a sua Bíblia em Gênesis 4. Vamos tirar ali a experiência de Caim e vamos ver que hoje tem tudo a ver com nossos dias de hoje. E Deus pode não aceitar o nosso culto. A gente está saindo de casa para vir na igreja e Deus fala, não recebo esse culto. Então, vamos ver aqui. Gênesis 4, a partir do versículo 2. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim o agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Você quer conhecer bem uma pessoa? É só você não concordar com ela ou dizer um não. Aí você acaba sabendo o que vai no coração da pessoa, né? Então aqui Deus deu um não para Caim e sua oferta. Eu acho interessante que Deus faz questão de falar primeiro Abel e sua oferta e Caim e sua oferta, porque o problema não é a oferta em si. Se foi uma oferta melhor, de qualidade melhor, não é, embora Abel tenha ofertado das suas crias, o cordeiro e tudo mais, e Caim da sua colheita, o problema não é a oferta, o tipo da oferta, mas o problema é quem vem na frente da oferta. Por isso que Deus fala ali, Abel e sua oferta, Caim e sua oferta. E Caim se enfureceu, o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Caim podia ter se arrependido aqui.
Se ele aqui, nesse momento dessa intervenção divina, ele tivesse se arrependido, realmente, por que eu estou fazendo isso? Que besteira, Deus me perdoe e tal, mas não. Ele premeditou agora a vingança. E Deus fala, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Aqui está a premeditação. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será fugitivo errante pelo mundo. Então, Deus coloca duas maldições aqui, que é a falta de prosperidade do cultivo da terra e também ser um fugitivo errante. Ou seja, ele vai ser perseguido por invasores e ele, com medo de morrer, na continuação do texto, ele pede a Deus ali que livre da morte, e Deus então coloca um sinal com o propósito de não deixar que ele morra, que não mate ele, que não diz qual é o sinal. Às vezes as pessoas perguntam, mas Deus não revela. O que Deus não revela na Bíblia, não dá para ficar conjecturando. Tem gente que já revelou, já teve, né, esse entendimento. Deus transformou ele num gigante para ninguém matar ele. Isso é conjectura. Deus colocou uma pigmentação na pele dele mais escura. É conjectura. A Bíblia não fala isso, né? Então, não adianta a gente querer conjecturar aquilo que Deus e ficar inventando possíveis situações que Deus não fala na Bíblia, tá? Então, por que Deus não aceitou a oferta de Caim e o que isso tem a ver com o nosso culto hoje? Hoje tem tudo a ver. Primeiro, o culto era apenas um ritual para Caim. A oferenda, a oferta, está aqui, olha, meu culto a Deus, está aqui, Deus. Ele não estava preocupado com o coração, com a vida dele, com a vida, se estava agradando a Deus ou não. Ele estava mais ligado nas regras religiosas, mas não estava interessado em ter um coração, uma atitude que fosse coerente com aquilo que Deus tinha para ele. E isso Jesus enfrentou, na verdade, no tempo dele, experiências semelhantes, quando ele se dirige aos religiosos da época, ele fala a mesma coisa lá para os fariseus, para os escribas, para os mestres da lei. Jesus fala, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O ritual de culto, o cantar, o declarar verdades espirituais para Deus, o que isso adianta se o coração está distante de Deus? É isso que Jesus está falando aqui. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, primeiro ponto importante é que Caim feriu o princípio de Deus, que é muito mais importante uma vida de obediência do que o sacrifício. Lá em 1 Samuel 16 fala isso. É melhor obedecer do que sacrificar. Essa foi uma grande falha e nós hoje podemos cometer falhas semelhantes de estar indo para o culto porque a gente quer uma experiência religiosa e a gente entrou nesse ritmo religioso e que tem que ir para o culto. Sim, Deus ensina o culto, a congregação, mas na verdade o culto é muito mais do que isso. O culto é uma experiência pessoal. O nosso culto a Deus é todo dia, toda hora, todo tempo. Desde que você acorda até a hora que você dorme. Todo o tempo. Desde que você tenha domínio da sua mente,
você está todo o tempo prestando um culto a Deus. É isso que nós vamos ver a conclusão no final, já estou adiantando para vocês. Outro versículo aqui, Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Por que o escritor de Hebreus fala que o culto, o sacrifício de Caim foi superior? Ele mesmo mostra aqui no texto, não foi por causa da oferta, da qualidade da oferta. Eu já vi alguns pregadores falando, não, porque Caim deu uma oferta da colheita e Deus queria a oferta do cordeiro, e para mostrar que o cordeiro já estava sendo sacrificado e apontando para Jesus, que seria o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não está relacionado a isso. Deus está muito mais interessado no coração do ofertante do que a própria oferta em si. Deus não é Deus de coisas, mas de pessoas. Vamos repetir isso? Deus não é Deus de coisas, mas de pessoas. Deus ama pessoas. É a prova disso que ele deu o seu Filho Jesus Cristo em sacrifício para morrer no nosso lugar por causa de pessoas. Para ter uma família de pessoas que ele chama de filhos adotados em Cristo. E ele diz aqui, foi reconhecido como justo, a justiça de Deus. Né? Praticar a justiça de Deus. E Jesus nos transformou em justo por causa do que ele fez na cruz. E ele deseja que hoje nós sejamos praticantes dessa justiça de Deus. O que é justiça de Deus? É um viver correto. É praticar boas obras. Por isso que Caim não foi aceito. Ele não vivia a justiça de Deus. Praticar a justiça de Deus, ser uma pessoa justa, é praticar a justiça de Deus. Segundo, ele não tinha o temor a Deus e ele queria seguir o próprio coração. A Bíblia diz aí, outra passagem falando sobre sacrifício aí, sobre o culto de Caim, que não foi aceito, Judas 1, 11 e 19. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Eles são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Então, por que Caim não foi aceito? Porque ele seguia o seu próprio coração. E o coração do homem é enganoso, diz a Bíblia. Ele segue a tendência da sua própria alma. Tem gente que fala assim, olha, faz o que está no teu coração. Nunca diga isso, meu irmão. É o pior conselho que a gente pode dar para alguém. Tem que falar assim, faz o que Deus ensina na palavra. Esse negócio, não, faz o que está no teu coração. Esse foi o problema de Caim. Ele tinha um coração sem temor a Deus. E um coração arrogante, um coração sem temor, vai fazer coisas que vão desagradar a Deus. E o culto dele não foi aceito. Um culto que não é aceito significa, olha, o meu relacionamento contigo está bloqueado, está interrompido. Né? Outro versículo aqui. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. O temor a Deus gera compaixão. Temor é obediência, é ter a disposição no coração de fazer aquilo que Deus ensina, seja por amor ou seja por medo de castigo. Alguns vão obedecer por amor, porque já atingiram uma maturidade maior. Outros vão obedecer por medo de castigo de Deus. Olha, seja o motivo que for, o importante é obedecer. E, na verdade, você crescer na fé, amadurecer, para chegar num nível de obediência, não por medo, mas por amor a Deus. Mas ele diz aqui, olha, que Deus manifesta compaixão
por aquele que tem temor a Deus. O temor a Deus gera compaixão, e nesse caso nós percebemos que Caim não tinha esse temor a Deus. E 3, e último, por que que Deus não aceitou a oferta de Caim e às vezes ele não aceita o nosso culto? Porque Caim praticava obras más. Olha aí o que Deus fala aí. 1 João 3,12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Obras más. Será que nós temos obras na nossa vida que nós temos que tirar, que temos que nos arrepender e mudar? Será que nós temos pecados escondidos na nossa vida que nós estamos ali empurrando com a barriga e vamos indo, né? E estamos achando que Deus está aceitando o nosso culto? Como que estão os relacionamentos com as pessoas? Sempre tem coisa para melhorar. Você acha que tem que melhorar alguma coisa? Quem acha que tem que melhorar alguma coisa na sua vida? Olha, se você tiver em dúvida, né? Eu vou dar um conselho aí que eu dei para os outros irmãos dos outros cultos. Vou dar para você também. Eu tenho coisas para melhorar, sim, mas o que tem que melhorar? Vou dar um conselho para você. Se você acha que tem que melhorar alguma coisa. Quem é casado aqui? Levanta o braço. Né? Se você é casado, você quer melhorar em alguma coisa, você chega para sua esposa, tá? Faz um momento de oração antes. E fala, Senhor, usa a minha esposa aqui, que ela seja a sua boca, Senhor. Aí você fala assim, amor, eu quero melhorar. E o que eu preciso melhorar? Tá? Você pode fazer isso. O que eu preciso? Porque você pode falar, olha, seja sincera. Aí ela vai falar para você, quanto tempo a gente tem para isso? E você vai ouvir numa boa. Ela vai falar tudinho. Você tem coragem de fazer isso? Faça. Né? Olha, e a esposa também pode fazer com o homem, mas o homem assim, ele é meio geralzão, ele falou, não, tá tudo bom, o time que está ganhando não se mexe, e deixa quieto, tá bom, você já é muito boa. Na verdade, ele está com preguiça de pensar, entendeu? Mas a mulher não tem isso não, ela vai sentar e ela vai escrever. Na verdade, ela já está anotando isso há muito tempo, ela só vai puxar a relação que já está no bolso, entendeu? Na bolsa. Nós temos coisas para mudar, para melhorar. E a vida cristã é assim. É uma sequência de crescimento, de maturidade, de mudança de vida. O problema desse homem aí, muitas vezes acontece na nossa vida, é a gente ficar com obras más, pecado escondido, aquilo que a gente sabe que Deus não se agrada, que Deus condena. Deixa o ressentimento, a mágoa, o desejo de vingança, a inveja, seja o que for, imoralidade, pensamentos maus, pensamentos destrutivos. E a gente deixa isso na nossa vida e não toma uma atitude. Deus fala que a gente tem que se libertar disso, a gente tem que se livrar disso. Tem que se arrepender, tem que confessar para Deus, porque isso atrapalha o nosso culto a Deus. Por exemplo, Deus ama relacionamento. Você quer saber como é que está a sua vida com Deus? É como está o seu relacionamento com pessoas, reflete muito isso aí. Porque Deus ama pessoas, relacionamento com pessoas. Ele diz assim, se você não consegue amar o seu irmão que você vê, você não vai conseguir me amar. Está lá em 1 João, capítulo 4. Deus preza isso. Então ele fala assim, ele muitas vezes condiciona
a nossa oferta ao relacionamento. A pessoa tem dificuldade com o pai e com a mãe, não resolve, o cara já está velho aí, 50 anos, o pai quase morrendo, ele trata mal o pai, não gosta do pai, fecha o coração para o pai e tal, porque acha que o pai foi injusto com ele em algum momento da vida. Olha, meu irmão, você tem que resolver isso. A vida está passando, você está perdendo bênçãos, guardando esse ressentimento, essa amargura. E a gente vai ter que lutar contra isso. Seja com o pai, seja com a mãe, seja com qualquer pessoa. Deus quer nos libertar desse ressentimento, dessa amargura, porque isso atrapalha relacionamentos, especialmente pai e mãe, porque Deus fala para a gente honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva bem e tenha longos dias na terra. Ah, mas você não sabe o que meu pai fez lá no passado. Nem Deus quer saber, nem eu quero. Mas eu já tive que ouvir isso de algum irmão. Você não sabe, você está falando porque teu pai não foi assim. Eu falei, mas Deus não quer saber disso. Deus só está falando que você tem que liberar esse perdão no teu coração, resolver essa parada, tá? E para o teu bem, para você conseguir romper essa cadeia de pecado que está aí, essa fortaleza na sua vida, transformada em amargura, porque isso vai fazer mal para você. Você vai perder a bênção. Seja com o pai, com a mãe ou com qualquer pessoa, Deus fala para a gente se esforçar para viver em paz com todos. Isso é um mandamento do Senhor. Por isso que ele diz aqui, quando fala de oferta, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Deus está falando para nós o seguinte, olha, quero ensinar uma coisa para vocês. Para mim, é mais importante relacionamento com pessoas, o seu coração, do que a sua oferta. É isso que Deus está ensinando. Caim não entendia disso. Ele não sabia. Ele achava que era só dar uma oferta para Deus ali, como o irmão estava fazendo. E Deus falou, não aceita essa oferta. Sabe por que eu não aceito sua oferta? Porque o seu coração está com pecado. E eu dei o meu filho Jesus para morrer na cruz, para limpar o seu coração. E o que você está esperando? E muitas vezes nós preferimos ficar com o pecado do que resolver essa situação. Então Deus fala assim, eu não quero esse culto, essa adoração, essa expressão de amor, porque o culto é uma expressão de adoração, de amor a Deus, porque eu não aceito, porque esse culto, o seu coração não está do jeito que eu gosto, que eu ensino. Para a gente concluir, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional. Quando eu tive entendimento desse versículo, realmente, que Deus estava querendo transmitir aqui, mudou a minha visão. O culto, na verdade, não é só esse momento que a gente se reúne na congregação. Deus fala desse culto na Bíblia, e Ele fala para a gente não se afastar disso. Está lá em Hebreus 11. Né? Mas Deus fala agora de um culto que é um estilo de vida, é o nosso dia a dia. O que a gente está fazendo todo dia, seja no trabalho, seja em casa, seja fazendo um esporte, todo momento da sua vida, desde o momento que você acorda e desde o momento que você vai dormir e fecha os teus olhos e ali a tua mente, você não tem mais raciocínio lógico quando você está dormindo. Por isso que você sonha algumas coisas que não tem nada a ver e sonha às vezes algumas coisas de Deus e às vezes coisas que você nem quer porque você não tem domínio do seu subconsciente. E no sonho, o subconsciente ele aflora porque ele não está dominado pela tua razão. Mas, no dia a dia, nós temos domínio e podemos escolher o que nós vamos fazer. Por isso, inclusive, que nós
precisamos ter essa libertação, e esse retiro, justamente o propósito é libertação. A gente vai aprender os passos de libertação em Cristo pela palavra de Deus, para a gente ter domínio da nossa mente e conseguir fazer com que o nosso dia a dia seja um culto santo e agradável a Deus. E ele diz aqui, olha, ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Culto racional, o que é isso? Para a gente entender um pouco o que significa culto racional, tem que ir no original. A palavra no original dá entendimento de lógica. Um culto que tenha lógica, que seja coerente com a nossa realidade, sem hipocrisia. Ou seja, aquilo que sai do nosso coração é aquilo que a gente demonstra para Deus. Tem que ser coerente o culto. A nossa vida tem que ser coerente. O que a gente está na igreja tem que ser coerente com aquilo que a gente vive no dia a dia, lá no trabalho, no relacionamento com os funcionários, com o chefe, com as pessoas, com o vizinho. Deus está falando de um culto racional no sentido de ser lógico, coerente. Senão, não tem lógica. Não tem lógica a gente estar aqui adorando a Deus, falando um monte de verdades espirituais através de um cântico. Que Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, a minha vida é tua, a minha vida te pertence. Tantos louvores que a gente canta. E depois a gente sai daqui no nosso dia a dia, a gente vive uma coisa totalmente sem coerência com aquilo que está saindo da nossa boca. Foi isso que Jesus bateu de frente com aqueles religiosos, quando a gente leu Mateus 15. Vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto coerente e lógico, um culto racional, precisa ser santo e agradável a Deus. Senão nunca vai ter coerência. Amém? Vamos ficar de pé. Nós queremos prestar um culto racional a Deus, coerente. Mas para isso, a nossa vida precisa ser santa. E se o Espírito Santo falou na sua vida que tem áreas de Caim na sua vida, a arrogância de Caim, a falta de temor a Deus, né? A rebeldia, olha, seja o que for que o Espírito Santo falou na sua vida, você precisa agora se arrepender, confessar os pecados. E durante o louvor, faça isso agora, enquanto a gente está louvando ao Senhor. Essa música fala, então vem me incendiar, o meu coração é o teu altar. Quem quer fazer o seu coração o altar do Senhor? Sabe o que isso está querendo dizer? Que onde você estiver, onde estiver o seu coração, você está fazendo um culto a Deus. Todo lugar que você for, a sua vida é um culto a Deus. Todo momento, não é só na igreja, não é só aqui, não. Quando a igreja está reunida, você é a igreja, corpo de Cristo, onde você estiver. Esse é o culto racional, santo e agradável a Deus. Por isso que a gente tem que limpar o nosso coração. Para o nosso coração ser um altar de Deus. Não pode ter coisa podre. Não pode ter coisa que Deus detesta. Não pode ter sujeira. Não pode ter rancor. Não pode ter mágoa. Não pode ter desonestidade. Não pode ter mentira. Deus repudia essas coisas. Não pode ter contenda entre irmãos. Quem quer ter um coração como altar de Deus aí? Você quer? Vamos orar, vamos pedir perdão ao Senhor. Se tiver alguma coisa no nosso coração, peça a Ele agora, fecha teus olhos. Peça a Ele para limpar o teu coração. Ele promete que Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Ó Pai, nos perdoa, Pai. Nós queremos ter um coração. Nós queremos que o nosso coração seja um altar do Senhor. Nós queremos, Deus, uma vida de santidade e fazer aquilo que te agrada. Pai, nós sabemos que assim o Senhor aceita o nosso culto. Nós podemos conseguir isso, Deus.
porque o Senhor nos deu Jesus Cristo e Ele nos justificou. E nós queremos andar em santidade, por amor ao Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa o teu povo nessa cidade. Senhor, cuida de cada um aqui, das famílias. Senhor, não deixe que o diabo toque nenhuma dessas pessoas dessa igreja. Não permita, Senhor, que Satanás se levante e venha causar dano em algum dos nossos irmãos, nas famílias, nos casamentos, nos jovens. Senhor, acampa teus anjos ao nosso redor. Nós queremos, Deus, um compromisso contigo, uma aliança de verdade. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, uma boa semana para você. Dê um abraço no seu irmão, diga a paz de Cristo para ele e uma boa semana para você. Deus te abençoe.